Olha, aquela lança que o rei Saul arremessou, aquilo marcou o fim da paciência dele, é verdade. Mas o que vem a seguir é algo bem diferente. Não é mais aquela fúria cega de um momento. Na nossa análise de hoje, a gente vai ver como essa raiva do rei se torna algo frio, calculista e se transforma numa caçada implacável pelo herói que ele mesmo ajudou a criar. E é com essa ordem que tudo muda. Aquilo que era um ciúme velado, uma sombra no palácio, agora se torna um decreto real. Aberto e direto. Diante do seu próprio filho Jonatas e dos seus oficiais, Saul pronuncia a sentença. A ordem é clara, é brutal. Não tem mais disfarce, não tem mais trama. Matem Davi. Então, a gente entra na nossa primeira parte, a ira do rei. Saul não estava satisfeito em tentar matar Davi com as próprias mãos. Não, agora ele vai usar de astúcia. E o plano dele é diabólico. É pensar, não vai ser a minha mão que vai matar ele, mas a mão dos filisteus. A estratégia agora é essa, usar os inimigos de Israel para eliminar o maior herói da nação. E esse plano de Saul vem disfarçado de honra. Ele oferece a Davi sua própria filha, Mical, em casamento. Pensa só, uma aliança que ligaria Davi para sempre à família real. Mas por trás dessa oferta tão generosa, como essa sombra na parede já sugere, existia uma armadilha. E era uma armadilha mortal. E isso nos leva à segunda parte, um dote suicida. Para se casar com a princesa, claro, Davi precisaria pagar um dote, mas não era em ouro, nem em prata. O preço que Saul exigiu seria pago em sangue. Era uma missão, na verdade, desenhada para ser a sua sentença de morte. O dote era esse: 100 prepúcios de filisteus, uma prova irrefutável de vitória. Era basicamente uma missão suicida: enfrentar 100 guerreiros inimigos corpo a corpo. Lá no palácio, os soldados de Saul devem ter rido, sabe? Tinham certeza de que Davi não voltaria vivo. E o rei? Ah, o rei, com aquele sorriso irônico, só ficava ali, aguardando a notícia da morte do seu rival. Mas o que Saul não fazia ideia era que Davi não lutava sozinho. Ele vai para a batalha e ele não só cumpre o desafio, ele supera de uma forma espetacular. Ele volta não com 100, mas com 200 prepúcios de filisteus, o dobro do que foi exigido. A armadilha de Saul falha miseravelmente e Davi se casa com Mical, entrando ainda mais fundo na família real e, claro, no coração do povo. E esse é o padrão que começa a se repetir. É impressionante. Enquanto Saul tramava, o que Davi fazia? Apenas obedecia, servia e vencia. Ele não respondia à fúria com mais fúria. Ele respondia com humildade. Ele não combatia a lança com uma espada, mas com paciência, com confiança. E cada vez que Saul tentava derrubá-lo, era como se uma força invisível o levantasse ainda mais alto, transformando cada armadilha num degrau para sua ascensão. E isso nos leva à terceira parte, lealdade dividida. Porque no meio dessa conspiração toda do rei, a ajuda para Davi surge do lugar mais improvável possível, de dentro da própria casa de Saul. A lealdade da família do rei está prestes a se dividir. E quem são esses aliados? Os 2 filhos do rei, Jonatas, o príncipe herdeiro, e Mical, a nova esposa de Davi. Eles escolhem a justiça em vez da obediência cega. Eles veem a integridade em Davi e a injustiça no próprio pai, e decidem agir. Jonatas, que era o herdeiro por direito do trono, simplesmente não consegue aceitar a ordem do pai. Numa conversa secreta, ele arrisca tudo, absolutamente tudo, para avisar o amigo. Ele vai até o rei, intercede por Davi, defende ele com uma coragem rara e consegue uma paz. Uma paz temporária, frágil, mas, por um momento, a tempestade parece que passou. E o contraste dentro da casa real é impressionante. De um lado, a gente tem o pai, Saul, que usa seu poder para destruir. Do outro, os filhos, Jonatas e Mical, que usam a posição que têm para proteger. É uma família completamente dividida entre o ódio e a justiça, a tirania e o amor. Mas essa paz era frágil demais. E assim a gente chega na quarta parte, a fuga pela janela. A calmaria dura muito pouco. Um espírito maligno volta a atormentar Saul e a fúria retorna incontrolável. Aquele juramento que ele fez ao filho, esquecido. Dessa vez, o rei envia assassinos à casa de Davi, com uma ordem simples: matem ele quando amanhecer. A cena é de pura tensão. Imagina só, soldados silenciosos cercando a casa, como lobos.
o som de passos pesados, o barulho de armas e aquele silêncio pesado da emboscada. Davi está lá, preso, sem nem saber que sua própria casa se tornou uma armadilha. Lá dentro, Mical percebe o perigo. Ela vai até Davi e, com a voz aflita, sussurra essa verdade terrível. A escolha que ela tem que fazer é brutal: trair o próprio pai, o rei, ou entregar o homem que ela ama para a morte certa. Micael age rápido. Ela ajuda Davi a descer pela janela, fugindo na escuridão da noite. E para ganhar tempo, ela cria uma distração brilhante. Pega uma estátua, um ídolo doméstico, coloca na cama, cobre com roupas e quando os soldados entram, ela simplesmente aponta e diz: ele está doente. Um engano simples que salva uma vida. E essa fuga nos leva à nossa última parte, o lamento do fugitivo. Quando ele escapa por aquela janela, a vida de Davi muda para sempre. O herói de Israel, antes aclamado por todos, agora é um foragido na sua própria terra. A estabilidade acabou. Agora o que existe é a caçada constante. Dá para imaginar o conflito no coração dele, pensando: onde é que está a promessa? Eu fui ungido para ser rei, mas agora eu vivo como um criminoso. Será que fui esquecido? O herói nacional foi reduzido a um exilado correndo nas sombras. E nesse espírito de dor, acredita-se que os versos do Salmo 6 expressem exatamente o que ele sentia. É o clamor de alguém que se sente esmagado, cuja força se foi. Tem misericórdia de mim porque eu sou fraco. A profundidade desse desespero é palpável. As noites parecem não ter fim e as lágrimas viram sua única companhia. É a imagem de uma dor tão intensa que a cama fica encharcada de choro. Um herói completamente quebrado. E esse momento é crucial. Esse sofrimento todo não é o fim da história. É a noite escura que, parece, todo escolhido precisa atravessar antes de ver a promessa nascer. Pode parecer o fim, mas é só a noite, antes da manhã. E essa noite, por mais longa que seja, ela precisa passar. E é assim que a gente termina nossa análise de hoje. Não com a glória da vitória, mas no silêncio do exílio. E a pergunta que fica no ar é profunda. Como manter a confiança quando tudo, absolutamente tudo ao redor, grita o contrário? A jornada de Davi como fugitivo, nossa, ela está só começando. E vai provar que o deserto não é apenas um lugar de fuga. É uma forja de reis. E essa é uma lição que a gente vai explorar na nossa próxima análise.